Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Obreiro Aprovado, O Ministério do Servo Bom e Fiel, do nosso irmão Brian, publicado pela editora Vida Cristã. Vamos ver se a gente conclui esse livro hoje, para começar outro. Vamos iniciar com o capítulo 20, que fala sobre dragões bem intencionados. E diz o seguinte: entre aspas, dragões bem intencionados? Esta frase irônica exemplifica a confusão causada ao obreiro cristão por causa dos críticos e suas críticas. Um livro com este título, Dragões Bem Intencionados, trata exclusivamente dos estragos provocados. Provavelmente, mais servos de Deus desanimam e interrompem seus ministérios por causa das críticas do que por qualquer outro motivo. As perdas para o reino de Deus são enormes. Subtítulo: os, entre aspas, dragões bem intencionados estragam a vida da igreja por suas críticas constantes. São pessoas problemáticas, não por causa de pecado aparente, mas por sua índole difícil. Sempre criticam o estado atual do trabalho da igreja e sempre brigam por suas próprias sugestões. Não somente se opõem, mas cria clima tenso por meio da dicotomia, entre aspas, nós e, entre aspas, eles. Acham que suas ideias são as únicas possíveis e recusa apoiar opiniões diferentes. Os chamados, entre aspas, dragões, têm duas características, apesar de serem dos dois sexos e de todas as idades: fortes opiniões e personalidades difíceis. Normalmente são fãs iniciais do obreiro e do trabalho dele que passam a ser inimigos quando esse não acata todas as suas sugestões. 1 Timóteo 5,24 descreve bem como as, entre aspas, boas intenções disfarça o, entre aspas, dragão, aliás. 2 pontos. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Os dragões destroem o entusiasmo do obreiro por meio de suas oposição sistemática. A perda de entusiasmo mata a visão, pois quem quer planejar para o futuro para ser mais criticado ainda? Eventualmente, a falta de visão para o crescimento da obra. É no círculo vicioso. A falta de crescimento é citada pelo dragão como confirmação de todas as suas críticas. Acrescentando a consciência sensível do obreiro e seu intenso desejo de ver o reino crescer, o caminho para o desânimo e a desistência se abre. Subtítulo: o alvo não é destruir os dragões, mas fazê-los discípulos de Cristo. Falta a disciplina de Jesus nas suas vidas. Aquele que segue o Mestre nunca será inimigo da sua causa. Quando atacado por dragões, o obreiro não deve tornar-se outro dragão. Não se pode combater o mal com o mal, porém, os críticos devem ouvir a pura verdade de Jesus. Há necessidade de mesclar firmeza com boa educação. Não se pode ignorar as críticas destrutivas, que só se agravam. Mas, em termos de malícia, o obreiro não pode se igualar ao dragão. Por isso, o obreiro trata o crítico com convicção e consideração, não cedendo à força do argumento falso e, ao mesmo tempo, não dando motivo para mais queixas. O ambiente da congregação não pode estimular os críticos. Quando existe amor fraternal
e evangelismo, não há condições para críticas destrutivas. O crítico precisa ver que a obediência a Cristo é valorizada em vez de raciocínio e ousadia no falar. Assim, ou ele se arrepende e segue o Senhor como deve, ou ele teima em brigar e sair da igreja. Ou é discípulo ou não há vez para ele no corpo de Cristo. O processo ordenado por Cristo em Mateus 18, de 15 a 20, deve ser seguido por completo. Subtítulo: O obreiro ouve e aprende com as críticas feitas. Mesmo as destrutivas têm, às vezes, cerne de verdade. O que serve, ele aceita para melhorar o trabalho. O que não presta, esquece imediatamente para não perder a sua tranquilidade e, mais importante, não desviar o trabalho do caminho certo. Atenção demasiada às críticas maldosas faz parar indevidamente a obra do Senhor. Quando os dragões bem-intencionados chegam com suas críticas, há 3 passos para seguir. 2 pontos. 1. Ouvir. Entre parênteses, até anotando os pontos proveitosos. 2. Agradecer. Entre parênteses, demonstrando amor fraternal e incentivando os críticos a repensar sua posição cerrada. 3. Marcar outro dia para a conversa, entre parênteses, para evitar uma discussão inconveniente com prejuízo para todos os envolvidos. A raiva do dragão vem geralmente de outra fonte, além da crítica feita. Por isso, debater os méritos do ponto não resolve necessariamente a situação e muitas vezes abre precedentes para outras, entre parênteses, e mais pesadas críticas. A autodefesa é a pior reação possível. O obreiro de Deus não precisa se defender porque tem um mestre forte que zela por ele. A arma principal é a humildade para não considerar a crítica como sendo pessoal e coragem para confrontar o crítico e defender a verdade de Deus. Os dragões precisam ser detidos em nome do Senhor. Tito 1, 9 a 11. Haverá equilíbrio entre oração, bondade e firmeza, o chamado perdão duro. Tais momentos existem uma mistura das qualidades recomendadas por Jesus. Abre aspas. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Fecha aspas. Mateus 10, 16. Conclusão. O servo do Senhor será, entre parênteses, duramente criticado. Deve ouvir e aprender o que presta das críticas e confrontar os críticos em amor com a disciplina de Cristo. De outra forma, os estragos serão enormes, levando ao desânimo e até a desistência. Os dragões são dominados pelo ensino de Jesus, administrado com amor, sem ressentimento e no momento e local apropriado. É ingênuo pensar que os críticos pararão por aí mesmo. Precisam ser detidos, não pela força humana, mas pelo poder do Espírito. O obreiro, devastado pelas críticas, não pode desistir de servir a Deus. As suas emoções são curadas por meio de tempo. Perspectiva correta e certa do amor de Deus. Vendo que nem tudo se perdeu, entre parênteses, como parece no momento do ataque dos dragões, o discípulo percebe ânimo do Espírito Santo para se levantar, pregar de novo e perseverar até o fim. O último
capítulo seria O Obreiro Aprovado, o nome do livro. Diz assim: o discípulo de Jesus desenvolve seu ministério para ser aprovado por Deus. Paulo incentiva em 2 Timóteo 2,15, abre aspas, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, fecha aspas. O obreiro cristão vive sob a avaliação permanente de Deus. Já possuindo a salvação em Cristo, o servo do Senhor se esforça para ser achado sempre fiel. Nas palavras do apóstolo, abre aspas, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses 2:4. O ministério cristão não se avalia por medidas humanas de sucesso, mas sempre pela exigência divina de fidelidade. Não importa a dificuldade ou a perseguição enfrentada, o discípulo cumpre seu dever. Como Tiago escreve, abre aspas, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Fecha aspas. Tiago 1:12. O obreiro aprovado não ficará envergonhado na presença do Senhor, nem pela falta de fé, nem por método inadequado de ensino e serviço. Em 2 Timóteo 2,15, o verbo traduzido, abre aspas, manejar bem, fecha aspas, quer dizer literalmente, abre aspas, abrir um caminho reto, fecha aspas. O fiel a Deus é aquele que conduz a palavra da verdade pelo caminho reto, sem qualquer desvio. Ensina corretamente, explica com fidelidade, prega sem medo e vive de acordo. O obreiro aprovado demonstra espiritualidade e integridade. Busca e recebe sua aprovação de Deus e, desta forma, torna-se uma bênção para todos ao seu redor. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam comigo a leitura desse livro, O Obreiro Aprovado, do nosso irmão Brian. Já convido vocês para ler comigo o livro da esposa dele, do Brian. Vai ser o próximo livro nosso. É esse aqui. De Mãe para Filha. Carta a Bárbara, de Jacqueline Foster Bost. É um ótimo livro, vocês vão se surpreender com as cartas que a Jaqueline escreveu para sua filha Bárbara, tá bem? Fiquem com Deus, espero que você tenha gostado de ler comigo O Obreiro Aprovado. Esse livro, O Obreiro Aprovado, foi o 6º que está aí no meu canal, que eu já li. Você pode voltar aí e ouvir e assistir os outros livros que eu li. Que tudo isso seja para edificação. A gente tem lido muito pouco, né? O brasileiro tem lido muito pouco. E em Marcos 12:25, né? Jesus disse, né? Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Né? Que quando Cristo voltar, que ele não tem essas palavras que ele falou aí, né? Para os saduceus, nesse versículos aí, né? Que nós estamos enganados, pois não conhecemos a Escritura, né? Nem o poder de Deus. Que possamos estar lendo, né? Cada vez mais a Escritura, principalmente, e livros, né? Como esses que eu tenho aqui atrás, né? De irmãos nossos que escreveram, são muito bons para edificar, né? A gente e a igreja, tá bem? Não ganho nada em lendo esses livros, eu só leio para que eu cresça espiritualmente e que vocês possam crescer também espiritualmente,
com a leitura desses livros, tá bem? Fiquem com Deus, compartilhe esses vídeos com mais pessoas para que elas possam ser também um obreiro aprovado. Se você quiser um estudo bíblico, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer em sentar com você, estudar a Bíblia, ou também pelo WhatsApp. A gente pode estudar a Bíblia se você mora distante, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo livro da esposa do Brian, a Jaqueline. Tá bem? Amém?